Shalom, graças e paz a todos. Amém? Vocês estão aí? Abra suas Bíblias em Salmo 37. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera, pastor. Então vamos esperar em nome de Jesus. Salmos 37. Hoje o culto, a sexta-feira sempre que a gente tirou para quê? Culto profético. Então, quando se trata de um culto profético, nós se tratamos que se a vontade de Deus quiser descer, fazer o que te aprai, homem nenhum pode impedir. Mas uma coisa que eu entendo é que Deus, ele não bagunça, amém, irmão? Deus, ele é organizado. E por ser organizado, ele é muito perfeito. A própria palavra diz que ele é muito perfeito. Porque ele age na hora certa, no momento certo, nas nossas vidas, amém? Assim também no culto. Por isso que Paulo fala na carta de 1 Coríntios que o culto é racional, é com ordem e decência. Todos acharam? Os visitantes, que estão nos visitando, se sentem em casa, o irmão aqui, a irmã ali, sinta-se em casa. Fabrício, eu nem digo que está visitando, é quase da casa. Amém? No verso 3 a Bíblia diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será o quê? Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do quê? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele o quê? E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o quê? 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o quê? Para fazer o quê? Amém? Até aí. Não sei o que vou ministrar, amém? Só queria trazer a sua existência, que você deve continuar confiando no Senhor. Pastor, nós já sabemos disso, mas a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus repete é porque o povo ainda não está conseguindo entender. Então, confiar no Senhor é alguém que se dispõe a estar disponível para Deus, com dinheiro, sem dinheiro, sem prosperar ou não prosperando. E a palavra diz assim: não te indignes, ou seja, não se raive, não se incomode, porque você só está tendo aquilo que você tem dado a quem? Amém, irmão? Então, com todo amor, cutuca o teu vizinho do lado e diz assim: não se indignes, porque você só tem o que você tem dado a Deus. Amém? Você está aí? Você crê nessa palavra, irmão? Eu creio que o Deus que nós vivemos é um Deus justo. Por mais que falemos, por mais que nós sabemos que Ele é amor, mas esquecemos que Ele também é justiça. Justiça vem de justo. E justo é aquele que vai botar na balança o peso para medir a forma igual. Então Deus não tem como acrescentar alguém que não tem dado para Ele, amém? Então o salmista está dizendo: confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente será alimentado. Só em você confiar no Senhor, só você habitar na terra verdadeiramente, uma coisa não vai te faltar: é alimento. O salmista deixa bem claro aqui a respeito disso. Então, que passa a necessidade, passa porque quer passar. Porque o texto está dizendo que aquele que habita sobre essa terra e confia no Senhor e espera nele com paciência, andando verdadeiramente nele, será alimentado. Amém? Amém.
pastor, mas já passei necessidade. Eu não acredito. Eu não acredito. Você passou a perda. Necessidade não. Porque senão a palavra de Jesus vai ser anulada em Mateus capítulo 6, versículo 22, se eu não me engano. Quando ele diz: olha para os pardais, todos os dias acorda e todos os dias ele come e bebe, e não se preocupa com outro dia. Deveria se preocupar, sim ou não? Agora o texto está dizendo: confia no Senhor e faz o bem, habitará sobre a terra, e verdadeiramente serás alimentado. Uma senha: quem não vai faltar comida na sua mesa é quem anda verdadeiramente. Ei, verdadeiramente, que anda bem sobre a terra, verdadeiramente. Tem pessoas que te corrompem no meio de uma conversa. Parece que não, mas corrompeu. Então ali você já perdeu o quê? Uma verdade. A Bíblia diz que o tolo se torna tolo porque ele fala demais. E o tolo, quando se torna sábio, é quando ele se cala. Aí ele se torna verdadeiramente alguém que habita sobre a terra. Você já viu que tem pessoas que está no nosso meio e sempre dá um exemplo? Ai meu Deus, hoje só está chovendo. Vira e mexe, quem vai atrás daquela pessoa que falou isso? A pessoa que está do lado. É mesmo? Será que Deus não poderia parar? Oi, você está aí? Só acontece comigo, amém, irmão? Livrei vocês. Livrei vocês. Porque isso acontece comigo. Tem dia que eu disse: Senhor, é muita água, para um pouquinho. Antigamente, como eu entendia na católica, né? Ô Pedro, para aí, velho. Diz que você é o homem do céu aí, para aí. Esse Pedro gosta de chuva. Não era assim? Eu aprendi assim, meu irmão. E a gente acaba perdendo o sentido de habitar sobre a terra verdadeiramente. A Bíblia diz que tudo é o quê? Graça. Amém? Verso 2 vai dizer: deleita-te. Deleitar aqui é alguém que está assim, ó, estou em cima de uma rede. Como diz os paulistas, os cariocas, eu não sou contra os paulistas e cariocas, se tiver algum nos assistindo, né? Daqui a pouco tá. Ele fala que o baiano gosta de uma rede. Esse deleitar é o que o salmista está dizendo: se deleita. E deleitar é alguém que está descansavelmente no Senhor. Deleita também no Senhor e te concederá o desejo do teu. Oi, você está aí? Então o texto me dá uma segurança, sabe a qual? Aquilo que eu sonho, aquilo que eu projeto, aquilo que eu desejo, o Senhor quer me dar. Mas por que não recebi? Pergunta, pastor, por que não recebeu? Porque tem coisas no meu coração que ainda não consegui deleitar. Você está aí? Eu estou com a tua vizinha do seu lado e disse: você não recebeu ainda, porque você não aprendeu a deleitar ainda. Vamos lá, 5. Só estou dando a despertar mesmo, irmão. Não sou eu que vou ministrar. Eu senti de Deus ali agora no gabinete, quando eu dobrei meu joelho, falar um pouquinho disso aqui, amém? Logo após, o salmista vai dizer no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele... Deixa eu te falar uma coisa: quando o salmista está dizendo confia no Senhor, você não já entregou o coração, não? Quando o salmista diz deleita, será que você ainda não entregou seu coração? E porque ele repete cá embaixo algo que parece que a gente não entregou ao Senhor. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele o quê? Oi, contou com a tua vizinha: será que você tem entregado mesmo seu caminho? 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Pastor, explica esse meio-dia. O texto está dizendo que quando Deus vir sobressair sobre a sua vida, as pessoas não vão ver de noite, elas vão ver durante o dia quem você está na presença dele. O salmista está dizendo: se for de noite, quase ninguém vai ver. Mas se for meio-dia, está tudo claro. Todo mundo tem que ver a justiça dele sobressair sobre quem? Sobre a sua vida, porque ele é justo. Sim ou não? Quantos crentes querem a vitória, mas nunca deu o coração a Jesus? Quantos crentes querem a bênção,
e nunca deu uma bênção para Jesus? Quantas pessoas dizem: Senhor, me ensina a deleitar, e quanto o Senhor disse: você não se deleita porque você não quer, porque você não confia totalmente. Quantas coisas muitas vezes você não dá o seu caminho ao Senhor, porque dar o caminho ao Senhor é alguém que tem um barco, como o Tiago vai dizer no capítulo 3, é alguém que vai ver um barco grande, mas o que guia ele é um leme, confiar. Você está aí? É um barco grande, mas é o leme pequenininho que dá direção ao barco. Entregar o caminho, o texto está dizendo assim, ó, entregar o caminho é tudo que você tem grande, que você acha que é grande, mas para Deus é pequenininho. E é esse pequenininho que você se acha grande, que Deus quer esse pequenininho para conduzir você. Então não é fácil, mas também não é difícil. Aí você escolhe, ou você quer ouvir a mensagem do coach, aquela mensagem que vai na tua força, Gideão, que vai dar tudo certo, ou você vai ouvir o que o salmista está dizendo. Confiar é você saber que amanhã já tem luta, mas você não vai negociar. Descansar é quando você quer entrar nesse lugar de descanso, mas amanhã as pessoas vão te incomodar. Quer ver como? Lembra do Google Meet? Você estava lá orando, chorou, aí teve alguém batendo na sua porta e você gritou: eu estou orando! Você estava onde? No lugar de descanso, se deleitando aonde? Orando ao Senhor. Você viu que quebra a conexão de imediato, tirou do descanso. Os irmãos deu toda risada, acho que os irmãos deu toda risada na hora, tá vendo? Foi? Amém? Se você não sabe, a gente tem uma oração do Google Meet, é online. Se quiser participar, só pedir alguém da igreja, joga o link lá, amém? Não temos essa crise só da igreja não, só da igreja de Jesus. Só quem quer, entra, amém? Então, quebra ou não quebra? Porque estava no descanso. Porque uma palavra daquela de oração pode mudar seu destino. Aí imagine a irmã gritando, a outra irmã que estava orando. Não poderia a irmã esperar. Estou vendo que a irmã está aí, xerabacanto. Amém, irmão? É a realidade. E é assim a nossa vida. Quando você diz amanhã eu vou me separar para Deus, querido, o vento já veio. Se você não se posicionar, alguém vai te chamar, alguém que nunca mais te viu vai bater na sua porta, alguém vai pedir ajuda, e você vai ter que dizer uma palavra, sabe a qual? Não, não vou sair, infelizmente não posso te ajudar, porque hoje eu decretei que hoje eu vou ficar com o meu Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser alimentado, e o desejo que tem no seu coração, Deus vai te abençoar, porque você não ficou com medo de dar um não para alguém que estava te atrapalhando naquilo que você tinha feito, um voto com alguém bem maior do que aquele alguém que bateu na sua porta. O segredo do reino de Deus é isso, é quando eu deixo de agradar alguém para agradar o meu Deus, porque Ele está em primeiro lugar. Pode perguntar a qualquer um homem ou mulher que já fez isso, se Deus tem faltado nada na vida deles. Eu te convido, eu te desafio a você procurar um homem ou mulher de Deus que já disse não para alguém, disse não para as coisas, e Deus não honrou poderosamente. Eu vou encerrar aqui para não tomar o tempo. A Bíblia diz que Jesus entra em João 4, encontra com a mulher no tanque. A Bíblia diz que ela foi àquele horário porque não tinha ninguém, porque a vergonha dela era grande, mas ela tinha algo no coração dela que ela tinha entregado a Deus. Sabe o que? Adoração. É tanto que quando Jesus revela quem ela é, que ela não tinha aqueles homens, que o que ela tinha não era dela, ela pergunta: onde é que adora? Ela poderia dizer: resolve logo a minha vida aqui, profeta. Mas não, eu tenho que saber onde é que adora mesmo. Eu tenho que saber fazer o que é certo, o que é proveitoso, o que é que o céu quer me ouvir. O céu quer te ouvir, irmão. O céu espera a atitude de vocês. Agora você tem que ser relevantes para dar atitude para o céu, amém? Convido o Eduardo aqui em nome de Jesus, diácono. Você deveria dizer: mentira, engano de vocês aí, querem me enganar, mas eu amo vocês.
Amém? Coloca a mão para cá. Creio que Deus tem uma palavra, amém? O que muda o destino do homem é toda atitude relevante que ele toma. O que muda o homem é toda atitude relevante que ele toma. Se olhar para trás. Quem olha para trás vira sal. Quem olha para trás fica ferido. Quem olha para trás não vê o que está lá na frente. Então aprende a descansar e confia no Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o diácono Eduardo nessa noite. Que a tua palavra seja luz e saúde para nossas vidas. Senhor, nos ensina a entrar debaixo desse manto poderoso que está acontecendo, onde poucos estão conseguindo enxergar, mas nós queremos estar mergulhados, porque eu sei que a hora vem, Senhor Jesus, e só aqueles que estão guardando a tua palavra no coração vai conseguir ver a eternidade. Então nos ensina essa igreja a ter temor diante dos olhos do Senhor. Nós queremos andar debaixo de uma graça, de um favor do Senhor, mas também nós queremos se submeter, tomando atitudes relevantes nesses dias. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vocês estão aí mesmo? Vocês creem que Deus tem uma palavra para vocês nessa noite? Eu quero dizer que para mim é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, para ministrar a palavra e para estar em reunião com vocês, para adorar esse Deus que é maravilhoso, amém? E você que nos assiste, Deus abençoe poderosamente a tua casa nessa noite, amém? Irmãos, vou pedir a vocês que abram lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. É uma passagem que muitas pessoas já ministrou sobre esse lugar, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Eu queria que a gente aprenda algumas coisas com Ezequiel aqui nessa noite, amém? Ezequiel 37, vamos estar aí do verso 1 até o 14. Ezequiel 37. Todo mundo achou? Então vamos junto, né? Vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e viverei, e porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se me fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervo sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele disse-me: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército grande em extremo.
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e esses que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei abrir e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Até aí, poder sentar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Fica à vontade nesse momento, Espírito Santo, que eu possa diminuir o seu crescer. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando a gente para analisar o livro de Ezequiel, a gente vai perceber que esse livro ele é um livro muito espiritual. Porque se você parar para ver algumas experiências que Ezequiel teve, profeta, ele teve experiências sobrenatural com Deus. Algumas experiências que muitos pregadores já ministraram, principalmente uma das experiências que marcou a vida de Ezequiel, é onde vai falar lá no capítulo 1, onde fala que Ezequiel ele tem a experiência de ver o trono de Deus. E ele começa a descrever como era esse trono, ele começa a descrever a glória que existia ali diante desse trono. Então, uma das experiências mais maravilhosas espiritual que eu creio que Ezequiel já viveu. E o livro de Ezequiel também, ele fala muitas profecias sobre o povo de Israel, sobre um povo ao qual ali Deus, ele fala da vingança de Deus sobre aquele povo que perseguiu Israel um tempo. Deus vai falar também sobre um castigo dessa nação, e também Deus vai falar sobre a restauração de Israel. Então tudo isso está embutido no ministério desse profeta Ezequiel. E quando eu parei para ver algumas coisas sobre a vida desse homem, eu queria compartilhar com vocês. Esse profeta, ele foi um profeta que deveria ter mais ou menos entre 25 a 26 anos, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Ou seja, o ministério de Ezequiel foi lá em Babilônia, né? Então a palavra Nambi, em hebraico, significa porta-voz, ou seja, boca de Deus. Era alguém que derramava, alguém que fervia, alguém que liberava aquilo que os céus estavam comunicando. Então, esse era Ezequiel. Vocês estão aí? Estão comigo? Então, vamos lá. E qual era o grande papel do profeta naquela época, irmão? Estabelecer uma justiça sobre o povo de Deus. Por quê? Quando o povo se desviava, quando o povo estava distante ou afastado de Deus pela idolatria ou pela desobediência, esse profeta ele tinha a incumbência de liberar a justiça de Deus, ou seja, de forma, aquilo que os céus comunicavam, muitas vezes Deus falava algo sobre aquele povo ali, e o povo tinha que retornar novamente para a presença de Deus, tinha que se arrepender, tinha que voltar a adorar o seu Deus. Então, esse era o papel do profeta naquela época. Então, Ezequiel, né? A palavra Ezequiel é Deus torna forte ou Deus fortalece. E se a gente parar para ver, se você for estudar realmente a história desse profeta, o ministério desse profeta, realmente bate com o nome dele, porque ele tinha que ser um homem realmente forte ou fortalecido por Deus para suportar algumas situações que Ezequiel passou. Vamos lá? Então, quando a gente entra aqui nesse capítulo 37, a gente olha que Deus, né, ela leva Ezequiel a uma experiência que não é nada parecida com a primeira experiência que ele teve. Ou seja, Deus agora está levando Ezequiel para um lugar sem vida. Só que vamos lá, a cultura de Israel, ela falava que o povo de judeu, eles não tocavam em quê? Em mortos. Mas para onde é que Deus está levando Ezequiel agora? Praticamente como se fosse um cemitério, onde está cheio de mortos. Porque por mais que aqueles ossos estivessem sequíssimos, né, mas era ossos de pessoas. Sim ou não? Então, o que queira que não queira, Ezequiel estava tocando em quê? Em morto. Então, muitas vezes eu paro para analisar e eu fico pensando, será que Ezequiel ficou ali pensando, mas o que Deus está querendo comigo justamente aqui? Então, olha comigo aí no versículo 3. A primeira coisa que Deus fala a Ezequiel aí é: e disse-me, filho do homem, poderão reviver esses ossos? A primeira coisa que Deus faz aí é uma pergunta. Ele pergunta para Ezequiel. Por quê? Porque toda pergunta, irmão, que Deus ele faz, ela precisa gerar dentro de você, né, uma visão.
Toda pergunta de Deus, ela precisa gerar em você uma visão. Ah, como assim, Diácono? Me explica melhor isso aí. Ezequiel ele estava dentro de um vale e Deus ele faz uma pergunta para ele. Por quê? Deus ele queria saber o coração de Ezequiel. Deus queria saber primeiro se Ezequiel estava conseguindo enxergar aquilo que Deus estava vendo. Porque quando Jesus ele se bate lá com aquele cego Bartimeu, a primeira coisa que Jesus pergunta para ele é: o que queres que eu te faça? Mas vem cá, será que Jesus não estava vendo que aquele homem era cego? Mas na verdade Jesus queria olhar para o coração daquele homem para querer saber: vem cá, será que você crê mesmo que eu posso fazer isso aí que você está me pedindo? Porque afinal de contas, Bartimeu era o quê? Cego. Então acho que tudo que ele queria era só enxergar. Só que no momento que ele ouve falar ali que Yeshua, o Messias, o profeta que curava, estava passando pela cidade, ele colocou no coração: esse homem, ele pode sim me curar. Então Jesus chega para ele e diz: o que queres que eu te faça? Então, trazendo para cá, irmão, Deus ele queria saber o que é que o profeta estava conseguindo ver. Será que o profeta, no meio daquele vale ali, ele estava conseguindo ver ou entender a visão que Deus estava liberando para ele? Ou será que se ele conseguiria entender, profetizar vidas sobre aqueles ossos secos ali? Porque a primeira coisa que Deus faz é: porventura esses ossos poderão viver, filho do homem. Então, se Ezequiel não estivesse olhando, entendendo, para estar vendo a mesma visão que Deus estava vendo, será que o coração de Ezequiel ia profetizar para ver aqueles ossos reviver? Eu creio que não. Então a primeira coisa que Deus faz é um teste para saber se Ezequiel estava vendo aquilo que ele estava vendo. Sabe por quê? Porque se fosse na primeira visão que Ezequiel teve lá atrás, a primeira experiência do trono, da glória de Deus, seria mais fácil. Porque olha bem para cá, quando Deus está no ambiente, derramando a sua glória, onde a glória de Deus está no ambiente, a palavra vai dizer que aonde a glória dele está, alguma coisa acontece. Claro, irmão, quando a gente vê o poder de Deus descendo, as cadeiras voando, a xarabacorra para cá, a xarabacorra para lá, quem não acredita que Deus vai fazer? Claro que a gente logo acredita. Deus vai operar no ambiente. Mas agora imagine você em um vale. Deus levando esse profeta ao meio de um vale onde ele está vendo somente morte, onde ele não está vendo nada de vida. Será que o coração de Ezequiel ia estar na mesma pegada daquela fé de acreditar que Deus ia fazer, quando ele teve a experiência da trono da glória de Deus? Aí Deus queria saber agora onde é que estava o coração de Ezequiel. Vamos lá? Então, diante de um vale, vamos lá, posso conjecturar. Talvez, eu não sei se Ezequiel era algum parente meu distante, mas se ele fosse, ele diria: ah, diacho, o que é que Deus está querendo me mostrar aqui nesse lugar? Porque o lugar, afinal de contas, era o quê? Era um lugar sem vida, sim ou não? Ezequiel não está diante da glória de Deus, Ezequiel agora está diante de um vale. Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá. Por quê? Ser instrumento de Deus, irmão, em meio a um vale, vai existir algumas perguntas na sua mente que, se você não estiver na visão do que Deus já te mostrou, a sua alma não vai permitir que você seja um instrumento de Deus naquele momento. Porque era muito fácil se Ezequiel estivesse no meio da glória, mas no momento que Ezequiel no meio do vale ali, eu creio que Ezequiel ficou ali pensativo: será mesmo que pode acontecer? Talvez Ezequiel não profetizou com a boca, meu irmão, mas será que na mente não passou na mente de Ezequiel? Será que Deus está certo mesmo de me trazer logo aqui nesse lugar, onde a gente só vê ossos secos, onde eu não estou vendo nada? Olha se muitas das vezes não é assim no nosso coração. Porque é muito fácil a gente glorificar Deus, a gente acreditar nas coisas que Ele vai fazer ali, quando tudo está bem. Mas quando você está passando por uma escassez, quando você está no deserto, quando você está no vale, será que realmente você acredita que Deus já pode fazer ali em meio a um vale? Será que você consegue realmente ser um instrumento de Deus, ou você para? Então olha bem para cá. Se for uma pessoa chamada para uma área de liderança ou para um ministério, a primeira coisa que muitas das vezes vai passar, a primeira pergunta é: será que foi Deus mesmo que me chamou para essa situação? Será que foi Deus mesmo que me chamou para eu conduzir um povo? Porque, irmão, quando a gente é chamado para uma área e a gente vê tudo dar certinho, a gente vai dizer o quê? Eita glória, Deus está nesse negócio. Mas quando você é chamado para uma área que você começa agora a ver vale, você começa a passar por algumas escassez, a primeira coisa que a sua alma vai começar a se perguntar é: será que foi Deus mesmo que me chamou para isso aqui? Vocês estão entendendo mais ou menos nessa noite? Então vamos lá. Porque Ezequiel está onde? Em meio a um vale. Ezequiel não está passando uma bonança. Ele está em um lugar de morte. Amém ou não amém? Agora, se for alguém que está novo, caminhando com Jesus, a primeira pergunta que ele vai dizer na sua mente, na sua alma é:
Eu acho que o pregador me enganou. Porque o pregador disse assim, venha para Jesus e pare de sofrer. Mas eu aceitei Jesus, estou começando a caminhar com Jesus e minha casa agora virou um caos. Vocês estão comigo? Porque a primeira pergunta que vai passar na mente é essa, irmão. Por quê? A primeira ideia que as pessoas têm quando aceitam Jesus é que tudo vai ser uma bênção. Mas quando você aceita Jesus, você começa a ver que você vai começar a passar por alguns vales. E justamente não é, muitas das vezes, o inimigo se levantando. A maioria das vezes é Deus testando o seu coração para saber, vamos ver se ele vai continuar mesmo comigo. Quem é que nunca passou por seu vale, se preocupe não. Você vai passar, amém? Então, vamos lá. Então o vale, apesar de ser um lugar sem vida, ele tem o poder de fazer você viver um sobrenatural. Olha bem para cá. É isso quando Deus... Olha-se quando, muitas das vezes, Deus ele envia alguém para esse lugar. E se você entrou, né, ou se você entra, você tem que profetizar, né, ou que profetizar um caminho. Quando Jesus está lá, irmão, 40 dias no deserto, a primeira coisa que o inimigo começa a tentar ali Jesus é o quê? Na sua fome, sim ou não? Só que a Bíblia fala assim, ó, que Jesus ele estava em meio àquele deserto e as feras estavam em volta de quem? Dele. Então, as feras ali do deserto estavam em volta dele. Jesus estava passando pelo frio do deserto, pelo calor escaldante, ainda tinha as feras daquele deserto ali em meio a Jesus. Só que Jesus ele não recuou. Ele estava passando por um vale, mas ele sabia quem ele era. E ele não estava ali porque Jesus queria se aparecer. Jesus estava em meio a um vale, mas ele não deixou de viver, ou seja, de ser um instrumento de Deus naquele momento ali. Então, lembra de quando você estava muitas das vezes em algum vale, né? E você não perder a visão de quem ele é. Porque mesmo ele nesse vale, ele não perde a visão de quem ele é. Por quê? Quando você está no vale, você não perde a visão de quem você é, irmão. A provisão, ela chega. Olha comigo aí no versículo 4 agora. O que é que ele vai dizer aí? Primeira coisa que ele faz a esse profeta é uma pergunta. Segunda coisa é, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. A segunda coisa que Deus ele faz com esse profeta aqui, primeira coisa ele faz uma pergunta, a segunda coisa ele dá um comando. E todo comando, ele vai gerar um desafio. Sim ou não? Primeira coisa, Ezequiel está no meio de um vale e Deus agora está dando um comando a ele, dizendo que aqueles ossos poderão reviver. Ou seja, Deus libera um comando na vida de Ezequiel. Só que para Ezequiel fazer aquilo ali, gera um desafio primeiramente dentro de si, na sua alma. Por quê? Poxa, será que eu profetizo? E se eu profetizar, será que vai acontecer mesmo? Isso não vai acontecer. Sim ou não? A primeira coisa que quando você recebe um comando de Deus, a primeira coisa que muitas das vezes sua alma vai começar a gritar é, mas se eu for para isso aí, e se não acontecer como Deus está mandando? Porque, olha bem para cá, irmão, quando Abraão sai da terra da sua parentela, foi um desafio para Abraão ou não? Ele recebe o comando de Deus, mas para ele foi um desafio, sim ou não? Primeiro o cara tinha tudo, ele estava em meio ali às suas parentelas, ele estava em meio ao seu pai, ele estava, ou seja, vivendo uma segurança, porque a parentela dele ali já era rica, o seu pai já era rico, então tudo que era do pai era de quem? Do filho. Mas agora, no coração de Abraão, ele tinha que ter o quê? Um desafio. Eu vou sair daqui para ouvir uma voz para um meio, diga assim, de um vale. Então Abraão saiu para um meio de um vale. Primeira coisa que quando você recebe o comando de Deus, vai gerar no seu coração primeiro um desafio. Porque não existiu nenhuma pessoa que recebeu um comando de Deus para você fazer algo para ele, que primeiro não gerou um desafio no seu coração. Ai meu Deus, será que eu vou ter que botar o mesmo pé para frente? Você acha que foi fácil quando Pedro recebe o comando ali de Jesus? Vem, Pedro. E ele teve que colocar o pé para fora daquele barco? Não foi fácil. Então a segunda coisa que esse profeta ouve aqui é um comando. E quantos comandos de Deus, muitas das vezes, quantos comandos Deus já liberou sobre a tua vida, né? Ou já liberou sobre a vida de pessoas que foi um desafio para ela executar. Olha bem para cá, muitas das vezes Deus disse assim, vai lá minha filha, fala para aquela pessoa tal coisa, que é eu que estou no controle, é eu que estou falando. Mas dentro do seu coração começou aquele desafio, ah meu Deus, vou, não vou, e se não for de Deus, e se for da minha alma, sim ou não? Quantas pessoas não já passou por essa experiência aqui?
Será que foi só o pastor? Será que foi só a pastora? Será que foi só o diácono? Eu creio que não. Porque dentro do seu coração, irmão, começa logo a gerar esse desafio. Um comando é liberado, mas a sua alma começa agora a gritar. E se eu falar e for coisa da minha carne? E se a pessoa não quiser receber? Se me receber mal? Então começa a borbulhar dentro de você um desafio. Vocês estão comigo? Tem pessoas que passou por um desafio menorzinho, irmão. Talvez aqueles 5 reais que você estava no bolso. E o Espírito Santo disse, meu filho, dá os 5 reais. Então você recebeu um comando. Mas a sua alma disse, pai, mas e o pão que eu tenho que comprar de manhã? E a gasolina que eu tenho que botar na minha moto? E aí você não ouviu o comando. Por quê? Você não conseguiu, a sua alma ficou barulhenta, ficou borbulhando ali. Mas aí o que acontece? Você perdeu de viver o sobrenatural. Porque Ezequiel ela estava em um desafio. Eu vejo ou não vejo? Eu ouço a voz de Deus. Eu obedeço o comando dele, eu ver um sobrenatural ou não obedeço. E se ele não tivesse obedecido, você acha que ele conseguiria ver ali agora aqueles ossos sequíssimos, novamente se tornando um corpo? Porque, irmão, olha bem para cá. Talvez se Deus tivesse pegado Ezequiel ali e colocasse diante de um corpo, de um morto que tinha morrido há poucas horas, talvez até ele acreditasse realmente, Deus ele vai fazer, porque é algo que você está vendo ali, um corpo. Mas imagine agora o profeta diante somente de ossos sequíssimos. Mas dizer assim, como Deus agora vai trazer novamente pele, nervo, corpo e espírito a esses ossos? Vocês acham que não foi um desafio para ele? Mas ele precisava ser o instrumento de Deus em meio a um vale. Então vai comigo agora para o versículo 5. Versículo 5 diz assim, acende o Senhor Jeová a estes ossos. Parte B. E esse que farei entrar em vós o Espírito. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus ele faz uma pergunta para o profeta. Segunda coisa, ele libera um comando. E a terceira coisa, Deus libera uma promessa. Ou seja, vai vir um Espírito para esses ossos. Ou seja, Deus está liberando ali uma promessa. Vamos lá? Então, toda promessa, ela gera muitas das vezes uma conquista. Toda promessa liberada em Deus, primeiro ela tem que gerar em você, dentro de você, uma conquista. Porque a parte B aí, Deus está falando, o Espírito vai vir, ou seja, é como se fosse a provisão, o mantimento, aquilo que está faltando, Deus ele vai liberar. Ou seja, é como se fosse uma promessa. Mas, para que isso aconteça, eu preciso crer até eu conseguir o quê? Alcançar. Agora, não é fácil acreditar nas promessas, né? Não é fácil acreditar nas promessas muitas das vezes, quando você entra em casa e você abre a geladeira e só tem o que lá dentro? Gelo. Quem é que muitas das vezes vai acreditar numa promessa liberada por Deus, quando você chega em casa e você só vê escassez? Você diz, poxa, será que Deus vai fazer mesmo? Quantas pessoas não dizem assim, mas eu já vejo Deus fazer tanto na vida de outras pessoas, por que só na minha não acontece? Quantas pessoas não giram um desafio no coração dela, dizendo, Deus, já que tu faz na vida de fulano, eu quero que o Senhor também faça na minha, eu quero ver acontecer. Sim ou não? Porque é fácil, irmão. Muitas das vezes Deus está liberando promessas através da vida de um profeta, e você até diz assim, eu recebo. Só que, quando você entra muitas das vezes no vale, a tua alma ela começa a gritar. A primeira coisa que você vai se perguntar, mas será mesmo que vai acontecer aquilo que foi liberado? Será que eu vou conseguir mesmo conquistar aquilo que o profeta liberou? Então, só quem já teve, muitas das vezes, de quebrar um porquinho no manto do vale, é que sabe como é. Ou seja, no dia do vale, só quem já passou por ele é que sabe. Mas a promessa está lá. E o profeta precisa o quê? Conquistar, né? E profetizar. Ou seja, conquistar o que foi profetizado ou não. Isso vai depender dele ali. Se ele continua sendo um instrumento de Deus no momento da escassez ou se ele desiste. Vai comigo aí, irmão, para o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E esse que me fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então, com todo carinho, com todo amor, eu queria que você olhasse para o irmão do seu lado e perguntasse a ele, o que tem sido o seu vale? E como você tem se comportado diante dele?
Porque muitas das vezes é muito fácil a gente se comportar bem em Deus quando tudo vai bem. Mas quando você passa pelo vale, será que você continua sendo esse mesmo instrumento de Deus? Porque o profeta está no vale aqui. Mas você vai ver que em meio à caminhada, em meio às perguntas, em meio aos desafios que está sendo para ele profetizar sobre aqueles ossos secos, no final aqui, ele faz o quê? Ele profetiza. Ou seja, ele continua sendo um instrumento de Deus, mesmo em meio a um vale. Olha qual é o instrumento que o médico ele usa? Né? O bisturi, sim ou não? E cada vez que ele faz uma cirurgia e ele é bem sucedido, ele consegue o quê? Uma fama. Por que ele consegue uma fama? Você vê que se você pegar um cirurgião plástico, que ele trabalha bem, cada vez que ele faz uma cirurgia, ele só vai ganhando fama. Mas vem cá, será que essa fama será que esse instrumento de trabalho que está trazendo fama para esse médico, o único benefício só para ele que está sendo cirurgião, ou o benefício também está sendo para a pessoa que está sendo operada? Então pronto, quando você entende que você é um instrumento de Deus, irmão, o benefício não é só para você. O benefício também é para a pessoa a qual você está sendo um instrumento, mesmo em meio vale. Olha assim, quem não já passou pela experiência de muitas das vezes, como o pastor estava ministrando em Salmos aqui, de você estar passando uma situação onde você estava com pouco alimento e alguém chegou na sua casa. E você tem que pegar o alimento do sua despensa ou da sua geladeira e liberar pelaquela pessoa, mesmo você passando pela mesma situação. Você precisa ser um instrumento de Deus mesmo em meio ao vale. Por quê? Você entendeu uma coisa. Eu preciso ser um instrumento de Deus na vida de alguém. E agora você estava crendo que Ele ia ser uma provisão para você. Sim ou não? Então vamos lá. Versículo 10 e 11, olha comigo aí. Versículo 10 diz assim, ó: E profetizei como Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E esse que disse: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então olha para cá, irmão. Israel, ele era um instrumento de justiça de Deus para as outras nações. Mas muitas das vezes, quando Israel ele se afastava de Deus pelo pecado, pela idolatria, Deus deixava que eles caíssem na mão dos inimigos. Mas para Deus ali, sempre Israel foi um instrumento de justiça, porque as outras nações via Israel e era o quê? Temia, não por causa de Israel, mas por causa do Deus de Israel. Vamos lá. Agora, é fácil o vale? Não. Por que o vale não é fácil? Porque você precisa confiar naquilo que aos seus olhos é impossível. Todo vale nunca é fácil. Primeiro porque você precisa confiar naquilo que aos seus olhos está sendo impossível. Olha se isso aí, diante do que o profeta está vivendo nesse vale agora, se aos olhos natural dele isso é possível. Imagina ele diante de ossos sequíssimos e Deus dizendo para ele: vai reviver. Você acha que o coração dele talvez não ficou naquela palpitação, como o pastor falou aqui em Salmos, aquele confia e não confia? Eu creio que sim, irmão, porque afinal de contas o profeta também era homem, como eu e você, era de carne e osso. Por mais que ele fosse usado por Deus ali, por mais que ele já tivesse vivido algumas experiências com Deus, mas eu creio que aos olhos naturais para ele, ele disse: será que Deus vai conseguir mesmo ressuscitar esse exército aqui? E esse exército aqui, ele representava toda aquela nação de Israel. Então o profeta, ele está muitas das vezes ali numa situação em que ele precisava crer. Agora olha para cá. O profeta ele estava pregando no palácio, diácono. O profeta ele estava ministrando na sinagoga de Israel? Não. Se você for pegar essa história para você estudar, você vai ver que esse profeta, ele está lá, junto com os cativos de Babilônia. Mas ele não deixou de exercer aquilo que Deus confiou a ele, ou seja, ele mesmo sendo cativo de Babilônia, ele não deixou de ser um instrumento de Deus para aquela galera que estava cativa lá. Vocês estão comigo? Ou seja, ele está longe de casa, sendo um instrumento de Deus aos judeus exilados lá na Babilônia. Então, ele sofre no próprio corpo a conquista ou a consequência de representar Deus como profeta. Se você for pegar a história de Ezequiel, irmão, você vai ver que esse cara é um cara que ele perde a esposa dele falece ali, e Ezequiel ele nem chora. Aparentemente parece que Ezequiel está sendo um homem insensível, mas não. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou filtrando o meu vale, porque eu preciso ser instrumento de Deus, mesmo em meio ao momento de escassez, ao momento de tristeza, ao momento daquilo que está me machucando. E Paulo vai dizer assim, ó:
Paulo fala que ele carrega o quê? As marcas de Cristo. Né? Então eu queria perguntar nessa noite, irmão, quem é você nessa noite? Diante desse tempo vindouro, diante desse tempo que a gente está passando, de perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja, como você tem se portado diante desses vales? Será que você vai estar conseguindo continuar sendo instrumento de Deus? Ou será que você tem recuado? Porque muitas das vezes é muito fácil a gente servir a Deus quando tudo vai bem. Quando as pessoas batem no nosso ombro e dizem que a gente é uma bênção. Mas quando começa a vir decreto de perseguição, quando começa pessoas te apontar, pessoas falar mal de você, será que você continua sendo instrumento de Deus? É uma noite que a gente precisa sair daqui pensando, porque esse profeta ele está sendo. Né? Então tem vale que você muitas das vezes vai passar e a tua emoção ela vai ser levada ao extremo. Olha-se para que já teve uma perca. Né? Se esse vale que você passou, você não foi levado ao extremo. Principalmente porque, como meu pai sempre fala, toda perca ela é irreparável. Então aqui quem já perdeu um pai, quem já perdeu uma mãe, quem já muitas das vezes perdeu um cônjuge, que teve praticamente uma história de vida, 10, 12, 15 anos de relacionamento, e se separou ali, sabe que é uma perca, então foi um vale que você foi, mas a grande questão é, será que você tem conseguido filtrar a situação, entendendo quem você é? Porque assim, irmão, dentro de mim, de você hoje, existe uma estrutura que não é mais nome natural. Por quê? Existe o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim e de você. Uma perca sempre é irreparável? Sim, claro que sim. É uma estrutura que abala você? É. Mas você precisa saber filtrar a situação e entender, mesmo em meio a esse vale, e continuar sendo um instrumento de Deus. Ei, Jesus. É o que muitas pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem. Elas não conseguem ter estrutura para continuar sendo instrumento de Deus. Elas não sabem filtrar a situação. E toda decisão baseada na emoção te impede de ser um instrumento de Deus. Olha bem para cá. Quantas pessoas ela não largou Jesus? Porque se separou de um marido, porque viu um filho, muitas das vezes ali, se perder, ou muitas das vezes viu um filho morrer. Eu lembro de pessoas que muitas vezes chegavam para mim e diziam, mas Eduardo, mas Deus não é todo poderoso, todas as coisas não estão no controle de Deus, e por que Deus permitiu isso? Vocês estão aí? Então nessa noite, irmão, estou querendo trazer que você precisa ser um instrumento de Deus em meio a um vale, mesmo em meio aos vales que você passa. Então olha bem para cá, já estou finalizando, a mensagem hoje é bem curtinha. É coisa. O que é que não permite, olha bem para cá para essa pergunta, pega bem isso aqui no teu espírito. O que é que não permite que você seja um instrumento de Deus quando você está no vale? Vocês querem saber? Primeira coisa, o medo. Por quê? As perguntas na sua alma, ela ofusca a visão, né, de quem muitas das vezes ele te chamou para ser. Olha bem para cá. O medo é uma dessas. Toda vez que a gente tem medo, irmão, de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, ou que você está passando por uma situação de vale que te leva ao medo, você não consegue ser um instrumento de Deus. Porque você vai olhar o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar. Né? Você vai olhar muitas vezes para a sua capacidade. Então o medo ele vai te paralisar e você não consegue ser um instrumento de Deus naquilo que Ele te chamou para fazer. Olha quantas pessoas Deus diz assim, ó, vai que eu sou contigo, faz tal coisa que vai dar certo. Aí ela começa a olhar para a sua estrutura, ela começa a olhar para a sua capacidade física, ela começa a olhar para a sua capacidade intelecto, do seu estudo. Se ela não fez faculdade, ela não tem um estudo tão... Ela começa a olhar para coisas onde Deus está dizendo, eu estou com você. Então o medo, ele te paralisa de você ser um instrumento de Deus. A segunda coisa que eu coloquei aqui é a rebeldia. Porque todo rebelde, diante dos desafios que o vale lhe proporciona, não vai ouvir o comando de Deus para fazer, né, aquilo que Deus quer, vai fazer do seu jeito. Todo rebelde, diante do vale que ele passa, ele quer tomar decisões pela sua própria força. Ah, vou fazer assim, Deus não está vendo que eu estou passando por isso, e ele quer fazer pelas suas próprias forças. E ele não consegue ser um instrumento de Deus naquele momento ali. E a terceira coisa é a murmuração. Porque a promessa, irmão, né, ela é liberada. A promessa sempre vai ser liberada. Só que a murmuração, muitas das vezes, né, ela é levada
e faz com que isso faz com que impeça, né, de você receber ou conquistar aquilo que Deus liberou. Deus liberou algo sobre a sua vida, mas muitas das vezes começa a gente dizer o quê? Está demorando demais. Mas não foi Deus que falou que ia acontecer, então começa a vir as murmurações. E você vai ver que todo murmurador, ele nunca consegue conquistar. Ele perde de conquistar. Então vai comigo lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Amém? Então vamos junto. Vai dizer assim, ó: tendo por certo mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então olha bem para cá. Deus, ele chamou cada um de vocês para ser um instrumento dele, de justiça, nesses dias. Mas você só consegue ser instrumento de Deus se você permanecer olhando para Jesus. Porque muitas das vezes, em meio aos vales que a gente vai passar, irmão, em meio aos vales que você vai passar, se você não estiver olhando para a cruz, se você não estiver tendo certeza da sua identidade em Jesus, e quem você é nele, quem ele é para você, sabe de uma coisa: no momento dos vales que você estiver passando, você não vai conseguir ser um instrumento de Deus, você vai desistir. Então, Paulo está trazendo aqui que Deus, ele te chamou e ele garante até o final, mas isso também depende de você. Não só depende de Deus. Deus já liberou. É como meu pai sempre fala, no mundo espiritual já está tudo liberado. Mas para você pegar daqui para aqui e continuar sendo um instrumento de Deus em meio aos vales, isso depende de você. Tá convicto de quem é Jesus, independente da situação que esteja passando, você tem que botar no seu coração: eu sei que ele vai me tirar. Porque como meu pai sempre fala, todo deserto e todo vale, ele tem um prazo de validade. Mas quando eu não entendo isso aí, quando eu quero fazer pela minha força, pela minha rebeldia, pela minha murmuração, irmão, sabe de uma coisa? Você vai continuar no vale. E pior ainda, não vai conseguir ser um instrumento de Deus, onde as pessoas vão estar olhando de lá e dizer: nossa, fulano conseguiu passar por aquilo ali, e realmente foi Deus purinho na vida dele. Mas quando eu entro em murmuração, quando eu desisto, quando eu dou mau testemunho, quando eu começo a blasfemar de Deus diante do vale que eu estou passando, não tem como isso acontecer. Então o profeta aqui, ele entendeu uma coisa: eu sei que aos meus olhos parece impossível, né? Eu sei que se olhar pelos olhos natural não vai acontecer, mas se Deus está me trazendo para esse lugar, e se Ele está dizendo para eu profetizar que vai acontecer, eu vou profetizar. E aí ele vai dizer assim: e eu profetizei ao Espírito, e depois Deus dá outro comando a ele: agora sopra aos quatro cantos, para que o Espírito entre e que traga vida. Então foi desafio para o profeta? Foi. Era algo que parecia impossível? Era, mas ele fez. Então nessa noite você precisa sair daqui entendendo, irmão, qual é o vale que você está passando, né? Aonde é que Deus está querendo me trazer com isso aí? E será que diante dessa situação que eu estou passando, será que diante desse vale que eu estou passando, eu estou conseguindo realmente ser um instrumento de Deus? Porque afinal de contas a gente está num culto profético, onde sempre meu pai tem me ensinado que todo culto profético o céu está aberto. Então eu creio que o céu está aberto nessa noite aqui. Você crê nisso? Agora depende de você, como é que você está olhando para o seu vale? Será que você está olhando que você não vai conseguir, né? Que Deus já te abandonou, você está se sentindo só? Ou será que você está olhando para o vale dizendo: ainda que pareça impossível aos meus olhos, Ele vai me tirar daqui e Ele vai fazer acontecer? Amém? Então, isso foi o que Deus colocou no meu coração para falar sobre essa passagem. Porque como eu falei, já é uma passagem que já vi muitas pessoas ministrar, e quando eu estava olhando aqui, Deus me falou para falar sobre essa questão, né? Sendo um instrumento de Deus em meio aos vales. Porque é isso que esse profeta está sendo. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, e que o Espírito de Deus possa multiplicá-la em 30, em 60, em 100 vezes mais entendimento, amém? Aleluia, amém, querido? Você está aí? Como está você no meio dos seus vales? Amém? Um tem vale para a morte, outro tem vale por posição, e outros tem vales por necessidade. Mas todos os três precisam tomar uma atitude. Antes de Deus dar alguma coisa a alguém, sempre Deus vai mostrar. E Deus vai esperar se você vai ser aprovado ou não. Se eu vou ser aprovado ou não.
Porque tudo que Deus vai falar a meu respeito, a teu respeito, Deus vai mostrar antes. Mas para a gente receber, a gente tem que estar na posição. Ezequiel foi um visionário, amém, irmão? Não sei como você está vivendo esses dias, como você está olhando para as coisas nesses dias. Mas Ezequiel poderia questionar Deus quando Deus rebata ele em espírito, em uma visão. Ele poderia dizer a Deus: por que não tira a gente de Babilônia? Porque o Senhor veio me mostrar um vale de ossos seco. Por que você não resolve o que está lá na minha necessidade? Por que não faz o que eu quero? Sim ou não? No meio dos vales, né? É lá que Deus quer saber quem é você verdadeiramente. O crente bate no peito aqui dentro e diz: eu sou crente. Em um espaço de 4 paredes, onde estamos em uma reunião de uma assembleia para louvar e adorar o Senhor. Mas é lá no meio dos vales secos, de ossos secos, que Deus quer saber quem é você. Quando Deus mostra a ele os vales de ossos secos, Deus disse: o que tu vê? Primeiro eu quero saber o que tu vê. E o que ele via era impossível ao homem. Sabe, querido, hoje eu vejo uma visão totalmente diferente. As pessoas hoje, ela não está atrás de Deus pela comida e pela bebida. As pessoas estão atrás de Deus para o casamento dar certo, para ter dinheiro na conta, e para que seus filhos venham a crescer em um ambiente que eles tenham condição de dar tudo para os filhos. E Jesus deixou bem claro que adianta o homem ganhar tudo e perder sua vida. Em outras palavras, Deus está dizendo: está vendo, profeta? O que é mais necessário não é que está lá. O que está lá, eu estou resolvendo. Mas o que está morto é impossível. E eu quero te mostrar. O que é que tu vê? Eu vejo um monte de osso sequíssimo. Ossos que a gente pode pegar e esfarelar. O que seus olhos veem, muitas vezes você não diz aqui na igreja, não diz para o pastor, não diz para ninguém. Mas Deus está vendo o que está no seu coração. Será que no coração do profeta, não está na Bíblia, meu irmão? Posso fazer a conjectura também? Será que no coração do profeta não estava pedindo: Deus, levanta um exército para tirar a gente daqui? Levanta um exército para tirar a gente daqui. Mas é no meio do vale de osso seco que muitas vezes as suas respostas não é igual a de Ezequiel. Ele disse: eu vejo um bocado de ossos sequíssimos, Senhor. Aí Deus faz a segunda pergunta: porventura, filho do homem, isso pode reviver? Porventura, filho do homem, o que está no coração do século 21, o que eles mais necessitam, será que eu não posso dar? Mas ele está perdendo uma coisa: ele não acredita mais em quem eu sou. Ele não acredita no que eu pergunto para eles e espero a resposta dele. Não acredita neles, mesmo acredita neles. Mas o profeta acreditou. Cativo de Babilônia, arrebatado em espírito, mas acreditou. Acreditou. Sabe por quê? Porque são poucos que vão ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes Deus está nos chamando para a gente olhar para esse lugar de vale de osso sequíssimo. E muita gente deve estar olhando: é impossível, é impossível. Não veja mais nada como impossível para Deus. Porque nada é impossível para Deus. O profeta sabia. O profeta não estava preocupado com a casa dele. O profeta estava preocupado com o que Deus queria ouvir da boca dele. E é o que sai da nossa boca que muitas vezes define que nós somos. Se nós somos crente, se nós somos filhos de Deus, ou se nós somos gospel, cristão. Eu não quero ser gospel, não quero ser cristão, não quero ser crente. Quero ser filho de Deus. Ser filho de Deus é saber o que está no coração do Pai.
qual é a vontade do Pai. Porque o Pai já estava conhecendo a vontade que estava no coração dele, do profeta. Eu creio que o profeta todo dia acordava dizendo: Senhor, tira a gente daqui. E ele é arrebatado em quê? Em Salmo diz que aquele que anda sobre a terra verdadeiramente, andando nos olhos do Senhor verdadeiramente, o Senhor fará justiça. E todos verão. Ei, imagine para o profeta agora dizer: Espírito, entra. Porque Deus pergunta: o que é que falta agora para eles ficarem de pé? E ele diz: o Espírito dos quatro cantos vem. Sabe, querido, não se preocupa mais com nada não. Você tem que se preocupar com coisa que está na tua mão para você fazer. Mas as coisas que estão na mão de Deus, não é você que é para se preocupar. Você é para estar respondendo para Deus que você acredita que Ele pode fazer. Está em oração. Mas aquilo que está na tua mão, você tem que se preocupar. Mas aquilo que não está na sua mão, você tem que orar. Porque em meio aos vales de osso seco, Eduardo, eu só tenho uma coisa a fazer: é responder o que o profeta respondeu. Só tu sabes. Só tu sabes. Não sei se minha casa vai ficar de pé, mas tu sabe. Tu creio. Só tu sabe. O problema hoje não é a comida nem bebida. O problema hoje é que o povo está perdendo o coração porque quer proteger tanta família. E um dia vai ver, gastei minha força tanto e não adiantou de nada, porque não confiou naquele que era para confiar. O segredo está aí, irmão. No meio dos vales, dos ossos secos, no meio do seu vale que você está vivendo, Deus quer que você enxergue como Ele está enxergando. Deus quer a resposta como Ele queria ouvir de você, porque nada é impossível para Ele. Nada é impossível. Então o profeta profetizou. Ei, não foi Deus não, Deus só deu a ordem para ele: profetize. Paulo vem na carta de Coríntios e diz: melhor do que falar em língua, melhor do que estar no Espírito, é profetizar. Eu profetizo uma Valença melhor. Eu profetizo um novo horizonte melhor. Eu profetizo família sendo reconstruída. Eu profetizo casamento acontecendo. Eu profetizo filhos voltando para os pés do Senhor Jesus. Eu profetizo marido sendo melhor para sua esposa. Eu profetizo esposa sendo melhor pelo marido. Ei, é melhor profetizar. Senhor, só tu sabe, porque não está na minha mão. Não sei o que está no coração, não sei o que está na mente, mas eu sei de uma coisa: nada é impossível aos seus olhos, nada é impossível para a sua mão. Por quê? Porque o meu papel é orar, meu papel é acreditar, meu papel é ser posicionado naquilo que Deus me chamou. Não importa se eu estou vendo o osso seco, não importa, mas importa quem eu sou para com Ele. Eu tenho uma identidade, eu sou filho dele. Como ontem a gente foi em Cajaíba ali, e eu disse: vai parar agora, e parou. Estava lá, vocês dão para entender o que é isso aqui? Eu disse: vai parar agora, porque chegou um profeta. Ei, a gente tem que tomar autoridade. Sabe o que aconteceu? O meu filho Grace também teve uma experiência. Ele, quando eu passei um pouquinho para frente, ele: vai acabar também, vai parar, e parou. Ele entendeu, e o Espírito Santo disse a ele: é isso que você precisa entender. O povo não está entendendo quem eles é. Eles estão vindo para a igreja como um coitadinho, pedindo esmola para mim, dizendo: Senhor, vai na minha casa, visita meu marido, visita meu filho. Ah, Senhor, eu estou querendo um esposo. Ah, Senhor, eu estou querendo uma esposa. Ei, você precisa de Deus, você precisa daquele que pode fazer, mas você tem que saber quem é você. Ah, não quero chorar por coisa que não está na minha mão. Eu quero chorar pelo aquele que pode fazer. Ah, não quero chorar porque eu não estou vendo acontecer. Ah, eu vou chorar porque eu sei que vai acontecer, porque está na mão dele. É como eu enxergo, é como eu vou viver. Estou vendo, Sônia,
Um bocado de gente correndo para esse lugar dizendo: antes eu ficava com medo de entrar nessa igreja, mas agora eu estou vendo que cura, que liberta, que transforma. Sabe por quê? Porque a gente não carrega o emocional, a gente carrega aquilo que Ele chamou para a gente carregar. Sabe o que é? Independente se vai gostar da pregação ou não, é a palavra. O profeta entendeu, ele me deu autoridade da palavra, e o profeta diz: vale de ossos secos, se levante agora. É a palavra. Fogo demais, ei, fogo demais, queima. Assim como matou Abiú e Nadab, fogo demais queima. Mas quando você lê o manual, você sabe carregar a arca quando dá errado. Você volta e carrega ela de novo, certa. Quando você lê a palavra, você sabe que o fogo tinha de sair do céu para você voltar a acender o incensário. Porque é a palavra, o manual está na palavra. Quando você entende a palavra e você profetiza, tem que acontecer. Por quê? Porque Deus respalda você no meio de um vale de ossos secos. Deus não respalda alguém que não está enxergando Ele. Deus não respalda alguém que não vê a palavra como Ele quer. Davi ficou com medo, 13 meses a arca ficou lá. Davi teve de ir para o manual, teve de ir para os profetas antigos. E os profetas antigos disseram: a arca tem que ser conduzida, é no ombro, não é no melhor carro do ano, é no ombro, Davi. E Davi entendeu, e Davi foi buscar a arca, porque a arca tinha de andar no ombro. Davi entendeu que como ele estava olhando de forma errada, incoerente. Então, irmão, aprenda uma coisa: como é que você tem carregado a palavra de Deus dentro de você? Como é que você tem vivido essa palavra dentro de você nesses dias? Sabe por quê? O profeta sabia quem ele estava sendo arrebatado ali. Ei, muitas vezes Deus está dizendo para você: não olha com seus olhos carnais, mas entenda que eu estou falando com você. Entenda. Não fica um bocado de crente quando passa pela macumba. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Eita, Jesus, marra lá. Ei, sai disso, irmão. Sai disso. Anda comigo que tu vai ver como é que faz. Ainda bem que você já sabe. E aí ele já caiu fora dali. Você está aí? Mas você precisa entender quem é você. O Espírito diz: se ouvir atentamente a minha voz e tomar posse, tudo se torna possível. Elias só bastou acreditar quando o servo dele voltou e disse: ou vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Entenda uma coisa: quando você está querendo enxergar coisa grande, Deus está querendo que você olhe para as coisas pequenininhas que está começando a acontecer. Esse é o segredo do reino de Deus. Nada acontece coisa grande, as coisas acontecem pequenininha. As coisas pequenininhas, que é a mesma que atrapalha aquilo que você é ser grande. Mas você precisa entender ela. Fica de pé. Oh.